Bom dia, quinto ano, tudo bem? Olha, antes de nós começarmos a tarefinha de hoje, caso alguém ontem tenha ficado com dúvida e não entrou em contato comigo, a atividade 2 de matemática em anexo que eu mandei, tem um pontinho lá na 2, é multiplicação. Porque até na hora eu respondi, acho que foi a Melissa, se eu não me engano, como divisão. Só que como divisão não dá, tem que ser multiplicação, dá o resultado. Amores, então vamos. Hoje é sexta-feira. Vou mandar muita coisa? Não, mas eu vou mandar um trabalhinho que a gente fecha o conteúdo da semana. Lembrando que hoje às 13 horas nós teremos uma aula no Zoom. Meio-dia e 55 mais ou menos eu vou mandar o link. Vocês acessem e já entra direto. Qual é a temática da aula, Tirzanete? Tirar as dúvidas referente à matéria dada na semana. Não podemos deixar também nossa tabuadinha de lado, né? Falarmos também sobre os estados e capitais. Então, falando sobre estados e capitais, vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa história. Ontem eu falei com vocês até a página 46, não foi isso? Ontem não, ontem, né? E mandei em anexo. Hoje nós vamos falar sobre os governos gerais. Pega lá seu livrinho na página 47. Sim, pegou? Dá pausa aí no vídeo, vai lá, pega o seu livro. Vamos acompanhar juntinhos. Que pelo jeito o resultado está sendo ótimo. Porque quase ninguém está tendo dúvida e acompanha no livro, certo? Então, o que seriam os governos gerais? Gente, aí veio o rei de Portugal, resolveu acabar com as capitanias? Não. As capitanias continuaram, só que eles viram que, além das capitanias, tinha que ter um governo, tinha que ter uma pessoa que, então, responsável para dar as ordens, para representar a coroa, já que eles ficavam lá em Portugal. Outra coisa importante, que nas atividades passadas de história, teve alguns que ficaram com dúvida referente à nobreza. Nobreza é rei, rainha, duque, duquesa, príncipe, princesa. Então, é quem faz parte da hierarquia real, que é parente, irmão, primo, cunhado do rei. Fora isso, naquela época, nós chamávamos de burgueses. Burgueses era o quê? Aquele povo rico que possuía fazenda, que possuía comércio. Esses, então, eram os burgueses. Olha aqui. Então, lá no governo geral, não extinguiu as capitanias continuaram. Só que esse governo geral, ele veio com algumas funções. Sim, porque, olha, foi em 1548, criou uma administração na colônia para quê? Para ajudar a desenvolver as capitanias hereditárias. Nós vimos, inclusive, no último vídeo que nós fizemos de história, nem todas as capitanias foram para frente, não foi isso? Apenas duas, assim, se destacaram. Mas como nós mesmos falamos, elas não acabaram. Então, eles vieram justamente para ajudar ainda mais, né, na plantação da cana-de-açúcar, para proteger o litoral. Então, o governo geral, ele estava aqui para dar base, um suporte. Além, olha aqui, a função do governo geral era dar assistência às capitanias, cuidar da justiça, das finanças, defender os colonos, além de incentivar o cultivo da cana-de-açúcar,
a exploração do pau-brasil e a procura de outras riquezas no interior do território. Olha aqui, quando eles falam assim, cuidar da justiça, a justiça era que era interesse deles. O progresso da capitania, o que dava dinheiro para quem? Para Portugal. Controlar as finanças, o que era isso? Ir lá e cobrar todo mês o imposto. Olha, você tem que pagar tanto para a coroa. Mas como assim? Você não tem isso? Então eu levo o que você tem. Então era essa. Não é uma coisa democrática igual nós temos hoje em dia, não. É tipo o filme de Robin Hood que você assiste. Aí, quando eles resolveram fundar o governo geral, qual foi que se tornou a principal capitania, digamos assim, a capital do Brasil naquela época, para receber, então, o governador geral, que seria responsável pelo Brasil? Você vai ver aí que foi na Baía de Todos os Santos, naquela época, que chamava Capitania Hereditária, e que hoje nós chamamos de Bahia. O primeiro governo geral, que você vai acompanhar aí na página 47, foi Tomé de Souza. Ele governou por 4 anos. Com Tomé de Souza vieram muitos colonos, entre eles primeiros jesuítas, chefiado pelo padre Manuel da Nóbrega, para catequizar os índios e ensinar-lhes a religião católica. Calma, não fica com raiva do Manuel da Nóbrega, não. Tomé de Souza trouxe ele e ele veio, inclusive, digamos assim, ele foi obrigado, ele também não tinha muita escolha. Então, Tomé de Souza veio com ele, trouxe aqui mais colonos, pessoas de Portugal para trabalhar então com os índios. A função deles, quando coloca aqui que eles queriam catequizar os índios, eles queriam impor a religião católica para os índios. Por quê, gente? Porque os índios eles já tinham a crença deles. Eles já tinham os deuses deles, não é isso? Os índios tinham a vida deles, mas para os portugueses aquilo não era vida, aquilo não servia e eles tinham que seguir o padrão português. Calma. Vamos lá no governo Duarte da Costa para depois você começar a falar. Nossa, mas eles maltratavam os índios, vocês queriam escravizar os índios. Sim, é sim, mas vamos continuar aqui. Aí vira a página. Página 48. Sim, depois chegou então Duarte da Costa, ele chegou em 1553, trouxe, esse aqui é um dos padres que ficou mais famoso nessa época, que é o José de Anchieta. Aqui embaixo, na sua página 48, inclusive vem falando sobre ele, tá? Aí olha aqui, que o segundo governo geral foi muito agitado, sim. Os povos indígenas da região revoltaram-se contra a escravidão. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro. Lembra lá que uma das obrigações dessas capitanias era proteger contra futuros europeus querer tomar as terras. E teve também, aqui ó, os tamoios aliaram-se aos franceses. O que seriam os tamoios, que depois deu a Confederação dos Tamoios? Era uma tribo indígena que, assim, ela era extensa, ela pegava mais o litoral, não eram os índios que moravam no interior. Não, essa tribo era mais concentrada na faixa do litoral. Inclusive, eu andei pesquisando para depois falar com vocês. Estima-se que eles tinham mais ou menos 70 mil homens. Sim. Aí, aqui, ó. Um dos acontecimentos desse segundo governo geral, que foi marcante, gente, foi a fundação do Colégio de São Paulo pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Nas redondezas desse Colégio São Paulo, fundou-se então o que hoje é a cidade de São Paulo, certo? Então,
só lembrando vocês, o segundo governo foi fácil? Não foi. O segundo governo geral enfrentou muitas dificuldades. Ele também governou por 4 anos. Uma coisa que eu falei e não voltei atrás, porque eu fixei nessa dos tamoios. A questão da escravidão dos povos indígenas, gente. No início era tudo lindo, não era? Lembra que eles trocavam espelho, trocavam um lequezinho com os índios e tudo, mas não. Aí começou a forçar. Por quê? É igual hoje em dia. Quanto mais produz, mais o dono da empresa tem dinheiro. Ele conseguindo vender tudo aquilo. Então, Portugal também era do mesmo jeito. Quanto mais para o Brasil retirava aqui, quanto mais para o Brasil fosse para Portugal, mais ele iria conseguir dinheiro. E aí, como que eles obteriam isso? Com a mão de obra indígena. Então, teve muita morte por parte dos índios, porque eles revidavam, eles não aceitavam. E depois na frente nós vamos ver que aí então eles trouxeram o quê? Os africanos, né? Para fazer esse serviço que os índios não aceitaram. Mas que também, em momento nenhum, o índio foi valorizado por eles. Aí vem o terceiro governador geral, que foi Mendes Sá. O que governou por mais tempo, ele governou por 14 anos. Eu vou citar algumas coisas, tá? Então, assim, ele conseguiu muita coisa, inclusive, a primeira coisa aí, ó, a reaproximação dos tamoios com os portugueses. Sim, e sem contar que os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta facilitaram, ajudaram isso. Esses padres, eles tinham a capacidade de conversar com os índios, entender eles, porque eles sabiam o tupi. Agora vem, aí fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é atual Rio de Janeiro, expulsou os franceses do Rio de Janeiro, aí tá vendo? Ele já conseguiu muita coisa para agradar a coroa, até mesmo, creio eu, que seja por isso que tem governado tanto tempo. Aí, ó, mas com a morte de Mendes Sá, que governou aí por 14 anos, antes de eu continuar aqui com a morte dele, deixa eu só ressaltar para vocês. Ele também teve um sobrinho, Estácio de Sá, que tá aqui no seu livrinho, na página 49, nesse Navegando pela Informação, que teve também toda a sua importância, que ajudou muito com essas conquistas do Mendes Sá, tá bom? Então, com a morte de Mendes Sá, a coroa resolveu, tá aqui no seu livro, depois você, essas explicações que a tia vai dando, depois você assistiu o vídeo, fica com preguiça não, vai lá e dá uma lidinha, sem eu falando aqui na sua cabeça, que aí você vai ficar, ó, excelente no conteúdo. Então, voltando. Ele veio a falecer, depois que ele faleceu, inclusive, ele parou de governar, foi por isso. Aí, a coroa resolveu fazer 2 governos gerais. Um ficava em Salvador, outro ficava no Rio de Janeiro. Aí vem a história da situação. Sim, porque a primeira capital do Brasil foi Salvador. Aí quando a coroa vai chegar no Brasil, que nós vamos falar lá na frente, vem então o Rio de Janeiro como capital. Então é essa história da fundação dessas 2 cidades e depois a importância delas enquanto capital do Brasil começou aí. Só que não deu certo e voltou então a ter um único governo geral, que vai falar aqui, ó. 2 governos gerais, o do norte com capital em Salvador, do sul no Rio de Janeiro. No entanto, essa divisão não deu bons resultados e voltou a ter somente um governador geral, sendo a capital, digamos assim, onde que ficava o governador geral, em Salvador. Vocês vão ver que isso durou, começou em 1500 e, vamos lá,
1549. Esse sistema de governo geral terminou em 1763. E depois vieram vários outros. A história retrata esses três que são de extrema importância, foi os que começaram, foram os que tiveram aí os primeiros contatos com os índios, né? Amores, então o que você vai fazer para titia? Vai resolver a página 50 e a página 51. Vai responder aqui no seu caderninho, tá? Aqui no seu livro. Seu livro, não copia no caderno isso aqui. Fora isso, titia vai mandar um anexo de história. Calma. Tem matemática também. Calma que tem matemática. Lembram do nosso livrinho que tem muitos dias que eu não estou usando ele? Então, olha aqui. Vocês irão fazer a página 18 e a página 19. Ah, tia, eu vou fazer aqui nessa tabuadinha. Não, você não vai fazer na tabuada. Por quê? Porque não vai caber suas continhas, que são continhas de multiplicação, tá bom? Fora isso, o que a titia vai mandar para vocês? Um trabalhinho fechando o conteúdo. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo, né? Vocês também têm o poder de adivinhar antes da nossa videoaula para nós tirarmos as tarefas, tirarmos as dúvidas, tá bom? Então, qualquer dúvida, a tia está aqui. Super beijos, fiquem com Deus.